agora para as presidenciais nos Estados Unidos da América e caso Trump venha a vencer. Este receio que os eurodeputados manifestam pode vir a tornar-se uma realidade? Bem, Paulo, começando por esta última nota, parece ser um receio sem fundamentos, não é? Porque, enfim, sabe-se muito bem que a própria União Europeia está bloqueada, a Hungria tem vindo a bloquear a ajuda à Ucrânia, existe um veto quase que permanente da aprovação de ajuda militar bilionária à Ucrânia e não se consegue desbloquear. Enfim, isso está a acontecer numa altura em que Donald Trump não é presidente dos Estados Unidos. Existe também um país que venceu a eleição, cujo candidato prometeu retirar apoio militar à Ucrânia, que é a Eslováquia. Ou seja, a União Europeia tem já os seus desafios internos, que independem da eleição ou não do presidente Trump, pelo que devia olhar para assuntos internos e ver como é que pode, por exemplo, desbloquear essa ajuda militar à Ucrânia. Depois, em relação à eventual preocupação do retorno de Donald Trump, bem, é a democracia. Se o povo americano eleger o presidente Trump de volta à Casa Branca, os parlamentares europeus deverão coabitar com isso. E também me parece ser não uma visão comum a todos os parlamentares europeus. Foi entrevistado uma parlamentar que é independente, que mostra que ela não é alinhada nem nos principais grupos parlamentares que compõem o Parlamento Europeu, porque nos principais grupos parlamentares europeus existem os partidos de direita, que, regra geral, alinham-se às linhas políticas dos republicanos, não é? E depois, mesmo a título individual, existirão linhas políticas de Trump, quando será eleito, que serão do interesse da própria União Europeia e, sobretudo, dos principais países europeus. Imaginemos na componente da crise energética, quando havia boas relações entre a Rússia e a União Europeia, sobretudo com a Alemanha tinha taxas de crescimento bastante elevadas, porque beneficiava de uma espécie de gás a bom mercado que fazia movimentar a sua indústria, a sua economia. Hoje, com este conflito e as sanções que foram impostas à Rússia, esses gasodutos estão fora de utilização, o que encarecem os preços do gás à economia alemã, que, por sua vez, condiciona o crescimento do motor econômico europeu. Ou seja, imaginemos que Donald Trump seja reeleito a presidente dos Estados Unidos e encontre soluções da crise que opõe a Rússia e a Ucrânia. Muito provavelmente também os europeus se deverão alinhar com os Estados Unidos, a não ser que eles queiram continuar com políticas que têm quase fundamento mais ideológico e de princípio, mas não fundamento pragmático, o que pode continuar também a pelear o próprio crescimento econômico numa altura em que a União Europeia se lançou ser como um princípio, como um instrumento de geopolítica mundial. Se a economia não cresce, se continua a ter instabilidade no seu espaço comum, se vai continuar a ter diatribas de Donald Trump, como é que a União Europeia vai ser um dos poderes fundamentais nesta parte do século XXI? Ou seja, a União Europeia internamente deverá rever algumas políticas comuns no que toca à Ucrânia. Aliás, já tem vindo a acontecer, porque esta não aprovação da ajuda militar pode ser um sinal disso, para depois poder competir neste mercado internacional. De resto, também não é do desconhecimento de todos, porque apesar de serem bons parceiros e aliados, quer do ponto de vista quer na NATO, quer também na conjuntura internacional, entre os Estados Unidos e a União Europeia, sempre houve uma competição geoeconômica de acesso a matérias-primas, de acesso a mercados internacionais, pelo que, mesmo se agora, durante a presença de Joe Biden, isso parece ter retirado algumas das taxas impostas no passado, isto não retira o caráter competitivo que existe entre a União Europeia e os Estados Unidos, ou até mesmo entre os Estados Unidos com o próprio Japão. Ou seja, são parceiros geopolíticos, sim, mas também são grandes competidores internacionais
pelo que, se Donald Trump voltar a aplicar as sanções ou impostos que aconteceu durante o seu primeiro mandato, a União Europeia regajar também a resposta com a mesma moeda. Portanto, esperemos que, no conjunto, essa candidatura e a provável eleição de Donald Trump signifique o curso da política internacional, que nesta altura está a criar quase que uma instabilidade permanente no sistema internacional. Muito bem, São Agostinho. Continuando, aqui a França, o presidente Macron, quando anunciava as medidas internas e também falou da situação internacional, menciona que se a Rússia ganhar a guerra na Ucrânia, pode gerar uma certa insegurança a nível da Europa. Bom, com esta possibilidade também que vai se abrindo cada vez mais do ressurgimento de Donald Trump, seria a efetivação desta, digamos, vitória que Macron teme, caso Trump volte à Casa Branca, claro. Uma pergunta ao contrário seria: será que se a Rússia perder a guerra na Ucrânia irá significar estabilidade no contexto europeu? Ou seja, nem a perda da Rússia, nem a sua vitória devem ser lidas no contexto da estabilidade. Existem fatores que moveram este conflito, que devem ser resolvidos, não é? Os historiadores, que somos nós e outros colegas que estudam relações internacionais, que tendem a buscar as causas dos conflitos mundiais, dizem claramente que uma das razões deste conflito está no facto de ter havido uma intenção do alargamento da NATO às portas da Ucrânia. Existe um precedente histórico que mostra isso. Quando houve a crise dos mísseis na década de 60 em Cuba, o que os americanos fizeram? Reagiram contra a presença soviética em Cuba. Houve um acordo que se estabeleceu entre Nikita Khrushchev e John Kennedy, que resultou na retirada dos cubanos da ilha cubana, a retirada dos soviéticos da ilha cubana e também a retirada dos mísseis americanos que se encontravam na Turquia e na Itália. Ou seja, tem que haver uma leitura concreta, pragmática, que salvaguarde os interesses de todos os players no sistema internacional, sobretudo no espaço europeu, para que eles possam viver em paz, porque essas leituras movidas mais por calculismos quase que político-eleitoralistas ou ideológicos não vão resolver este conflito entre russos e ucranianos. E hoje o antigo presidente russo Medvedev disse nas suas várias saídas do seu canal Telegram que não importa o tipo de Ucrânia que houver, se esta Ucrânia continuar a ter tentações de se aproximar, quer a NATO, no sentido de contestação ou de confrontação aos interesses russos, não haverá paz na Ucrânia. Estamos a falar de uma figura importante num aparato estatal e securitário da própria Rússia, da Rússia. Mas também penso que, ao nível europeu, daqueles pensadores livres ou liberais que dizem, pensam sem temer as consequências políticas, existe este entendimento. O dia em que os europeus voltarem à percepção desta crise a partir das suas causas, este conflito entre russos e ucranianos irá terminar e os ucranianos voltarão a viver como irmãos dos povos soviéticos ou até como irmãos dos povos russos e vice-versa. Se isto não acontecer, bem, este conflito irá continuar ad eterno, com o risco que ele fuja de mão e sei lá o que poderá acontecer. Agora, no que toca ao provável retorno do presidente Trump à Casa Branca, Trump sabe-se muito bem que durante o primeiro mandato entre o presidente Trump e o presidente Putin houve boas relações, mesmo aqui durante as suas saídas das primárias tem vindo a dizer que o dia em que ele for eleito, no mesmo dia, poria o fim a este conflito. Isto porque, no pensamento geopolítico de Donald Trump,
a Rússia deve ser um aliado para confrontar a China. Este é o pensamento quase de Kissinger, não é? O pai do rapprochement entre americanos e chineses comunistas, ou seja, na ótica de Trump e dos seus pensamentos geoestratégicos e geopolíticos, a Rússia deve ser colocada ao lado dos ocidentais para fragilizar a China. E, de consequência, é contrária a esta onda de sanções que vem sendo imposta à Rússia, o que a leva a reforçar as relações geopolíticas com o bloco oriental, quer no seio da Organização de Cooperação de Xangai, quer no seio dos BRICS e também de outras plataformas internacionais que a Rússia vai criando com os países do sul global e também do leste global. Esta visão de Donald Trump de reaproximação com a Rússia em chave ou para antipor-se à China não é mesma do presidente Joe Biden, que parece ser a fragilização primeiro da Rússia para depois, eventualmente, fragilizar a China no longo período. Bem, a ver, vamos qual dessas leituras irá vencer nas eleições de novembro deste ano.